Hoje, você não precisa gastar rios de dinheiro para colocar em prática os seus projetos, sejam eles o seu curso online ou até mesmo o seu podcast. Porém, você precisa fazer boas escolhas e boas parcerias. Nessa escolha e nessa parceria é necessário ter uma boa assessoria, ou seja, um estudo aprofundado, onde essa assessoria, essa equipe especializada venha pensar com estratégia aí o seu crescimento, a fim de que você venha alcançar o seu objetivo, ou seja, o sucesso do seu produto. Esse sucesso depende muito da identidade visual, da linguagem pela qual você vai usar, o público-alvo que você almeja alcançar. Por isso que é necessário ter aí uma boa parceria, ter uma boa estratégia. E com os estúdios Digicast, você não se preocupa com nada. Os estúdios Digicast oferecem espaços altamente amplos, arejados e personalizados de acordo com seus projetos. Além dos estúdios Digicast, que venha proporcionar um espaço confortável para você e convidados, possui também uma agência DigiWin, que é uma equipe altamente especializada dentro do marketing digital, vai conseguir te assessorar ao ponto de você alcançar o que você deseja, que é sucesso. Eu super recomendo e assino embaixo. Olá, Habibits, chegou o momento de mais um episódio exclusivo aqui no Shakeflix, o maior podcast do mundo árabe que você já viu aqui no YouTube. Então já se inscreva, compartilhe, porque a história de hoje e outras histórias de outros episódios, com certeza, alguma brasileira, alguma Habibit, com certeza vai precisar ou está precisando ouvir um conselho, um bate-papo. E o tema do vídeo, do episódio de hoje é a dança do ventre. Essa dança que é mística, ao mesmo tempo sedutora e que faz muitas brasileiras se interessar pela cultura árabe. Então, fica até o final que você vai se surpreender. Para isto, no vídeo de hoje eu conto aqui na mesa, com um seleto convidados. Nós temos aqui a nossa Soninha, que é a nossa atriz, que vai representar aqui a história de uma seguidora, que é real, que compartilha comigo nas redes sociais, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, você vai se surpreender. Também nós temos aqui a participação do Gabriel, também, que está todo a caráter, todo ali, você vai entender por quê. E temos a participação da Priscila, também, que vocês que já assistiram o episódio anterior, ela fez uma introdução a respeito da dança do ventre, a arte de dançar. Então hoje ela vai contar mais, vai se aprofundar a respeito. Então eu quero agradecer a vocês, tá bom, turma? Pela disponibilidade, por estar aqui compondo a mesa, né? E enriquecendo mais ainda nosso Shakeflix, porque é um conteúdo de valor, né, que vem agregar na vida das pessoas. É muito importante nos dias de hoje, né, onde muitas pessoas costumam falar o que acha ou que pesquisa no Google e não é bem aquilo, né? Então a gente precisa trazer informações relevantes e que venham agregar na vida das pessoas, não é mesmo? Muito obrigado, né, pela participação de vocês. Então, para começar o nosso episódio, vocês vão acompanhar uma história de uma seguidora. Claro, a história é real, porém o nome é fictício. Sim, de uma brasileira que se interessou pela arte, pela dança do ventre e, pasmem, entrou numa fria. Então, para isso, vamos contar com a participação da nossa Soninha, nossa atriz maravilhosa. Meu nome é Cássia, eu sou natural de Recife, sou pedagoga, trabalho numa instituição renomada, né, do estado de Recife. Só que eu tenho uma paixão, sempre tive uma paixão muito grande pela dança árabe. Era um universo assim, que me fascinava muito. Então, eu levei isso como um hobby, né, dançar. A dança do ventre, que assim eu achava muito sensual, me fascinava do modo geral. E foi assim que, entre meu trabalho na escola, dividia meu tempo com a dança árabe.
ao qual eu me dediquei muito mesmo. Foram 3 anos de dedicação constante na dança. Até que um dia eu recebi um convite para estar dançando em um evento em São Paulo. Fiquei muito feliz, não poderia recusar nunca, porque era meu sonho, eu estava me dedicando. A princípio como hobby, mas depois eu comecei a levar muito a sério. E acabei indo para esse evento em São Paulo. Fui dançar num restaurante, era uma inauguração no restaurante árabe, e fui fazer a minha apresentação. E, para minha surpresa, no final da apresentação, me surgiu um homem maravilhoso, um homem moreno, de barba rala, muito educado, um olhar sedutor, e me chamou para conversar. Falou que havia gostado muito da minha apresentação e que estava assim, encantado com esse meu modo brasileiro de estar representando tão bem a cultura árabe. Eu fiquei encantada, né, com aquele elogio todo, enfim. E ele me fez uma proposta, né? Ele falou que ele era do ramo de restaurantes e que ele estava procurando assim uma pessoa com meu perfil, né? O nome dele é Malik, e me convidou para estar indo com ele nessa inauguração de um restaurante que iria lá para Dubai, que estaria tendo essa inauguração. E ele era do ramo, um empresário muito bem sucedido, né? Se apresentou, tudo ali bem certinho. Eu fiquei assim, primeiro meio assustada, mas nem relutei. Eu achei que fosse a oportunidade da minha vida. E o que eu fiz? Acabei aceitando esse convite. E para aproximadamente umas 3 semanas eu estava com tudo pronto. Já havia me comunicado com ele já havia voltado para Dubai, e eu acabei pedindo uma licença que eu tinha direito de tirar, e fui para Dubai. Pois bem, chegando em Dubai, aquele aeroporto maravilhoso, meus olhos ficaram assim encantados com tanta modernidade, com tanta beleza que eu não pude... Eu fiquei encantada. Só que o Malik não veio me buscar. Quem veio me buscar foi uma moça muito simpática, chamada Samira. Então, chegando lá, ela me explicou que o Malik não poderia ter vindo porque aconteceu um imprevisto, mas que ela iria me acompanhar, me levar até o hotel, me explicar o que havia acontecido, mas que logo ele entraria em contato comigo. E realmente, fomos embora, num carro muito bonito que nos aguardava na saída do aeroporto, e assim eu fui para o hotel com ela. No caminho, ela me explicou que o Malik havia tido um contratempo e que o nosso compromisso ali em Dubai não iria ser possível para aqueles dias, mas sim no Egito, porque entrou um novo restaurante que estava mais assim às pressas para ser inaugurado, e ele acabou substituindo esse de Dubai para o Egito. E ela falou que então nós iríamos dormir em Dubai aquela noite e no dia seguinte nós iríamos até o Cairo. E assim foi. No dia seguinte, dormi ali e tal, tudo tranquilo, tudo muito bom. No dia seguinte, pegamos o avião e fomos para o Cairo. Chegando no Cairo, quem nos aguardava? O Malik. Chegando lá, ele explicou que eu iria fazer uma apresentação num restaurante que iria inaugurar ali, mas que não era para me preocupar e tal. Só que eu percebi que aquele homem gentil, lá que eu conheci lá em São Paulo, já não era mais o mesmo. Seu olhar estava diferente, o modo de me tratar também já não era mais o mesmo. A simpatia já da Samira já não estava mais a mesma de quando ela foi me buscar no aeroporto. Senti que alguma coisa estava diferente, mas minha emoção era tanta, eu estava tão ansiosa que acabei não dando importância. Então, resolvemos tudo e eu fui para a inauguração à noite. Me levou no restaurante, tinha mais umas 5 meninas ali, fomos bem com antecedência, eu até ajudei elas a se prepararem, ensaiamos os números que a gente iria apresentar logo mais à noite, ficou tudo alinhado, tudo certo. Apresentei, o número foi bem cansativo, mas no final deu tudo certo. E então, depois, fomos para o hotel. Eu estava exausta, estava muito cansada. Aí fui adormeci, mas na manhã seguinte, acordei aos prantos com uma
batendo muito forte na porta do meu quarto. E eu pensei, nossa, mas o que será que está acontecendo? Estava até meio assustada, assim. Daí, quem que era? Era a Samira. Ela falou, vamos, levante, me passa aqui a tua documentação, que eu tenho que ver algumas coisas aqui, teu passaporte, teus cartões, me passa aqui tua documentação, que eu preciso averiguar aqui como que está. Porque a Samira, ela era uma brasileira, mas ela era de origem turca. Então, ela falava muito bem o português. Aí, acabei dando meus documentos para ela, e na mesma hora, ela pegou todos os meus documentos, cartões e tudo, pegou um isqueiro, colocou numa cumbuca, assim, e jogou fogo. Eu vi meu passaporte brasileiro se retorcendo nas brasas ali. Eu não sabia o que fazer, comecei a ficar apavorada com toda aquela situação. E meus documentos todos em chamas ali. E para que não bastasse, logo chegou o Malik. Olhou bem na minha cara e falou, agora você é nossa. Eu não sabia mais o que fazer. E ele já foi entrando, e já foi me pegando pelo pescoço, e já foi me batendo, e já foi querendo que eu fizesse muitas coisas com ele, como sexo oral com ele. Falou também um negócio de fish, uma palavra meio assim que eu não entendi direito, até achei que era uma brincadeira. Não sabia o que era, porque eu não entendo muito bem inglês, mas era fish. E ele simplesmente introduziu e eu senti muita dor. E sem contar que naquela introduzida, ele me batia e me possuía naquela forma muito violenta. Eu sentia muita dor no meu abdômen, no meu estômago. Não estava aguentando, nunca tinha passado por isso. E assim os dias foram se sucedendo e os abusos foram acontecendo cada vez mais. Eu sem documento, sem saber o que fazer, na mão deles. Foi uma noite, até que uma noite, eu tive uma apresentação nesse mesmo restaurante. Só que daí, com o tempo, eu descobri que ele não era um empresário de restaurantes. Ele era um cafetão. Ele era um cafetão e a Samira, ela era esposa dele. E o que eles faziam? Além de fazer a parte de prostituição, eles também faziam o tráfico humano. E alugavam nós, mulheres, para as pessoas com mais... os sheiks, os marajás que viviam lá por nos ter por horas, para fazer de nós o que eles quisessem. Eles poderiam nos usar como quisessem. Aí, numa dessas danças que eu tive lá no restaurante, que aí era frequente, né? Eu já mal alimentada, maltratada, meu brilho dos olhos já não existia mais. Aí foi quando um europeu me conheceu e ele pediu para eu dançar para ele e eu dancei, só que ele percebeu que no meu sorriso não era uma coisa natural. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo comigo. E ele, com todo o aconchego, ele foi me perguntando e eu abri o meu coração para ele. E contei tudo o que eu estava passando. E ele se comoveu com a minha história. E ele falou que eu queria me ajudar. Ele era um italiano, estava de passagem ali. E ele viu contei, né, tudo, como era a minha vida e cada dia o que acontecia comigo. Ele falou, pois então eu vou falar com o Malik e vou te contratar por um dia comigo. Eu vou pedir você por um dia, vou te contratar para ser minha companheira um dia, para me mostrar, para a gente sair junto, para ser minha acompanhante. E assim foi feito. Eu fui com ele de acompanhante, e ele, com toda a gentileza, me escondeu, ficou comigo por 2 meses escondida ali, me mantendo, procurando toda a minha documentação, me levando até o consulado para conseguir toda a minha documentação de volta para eu poder retornar. Só que o que aconteceu foi que eu acabei não querendo retornar mais para o Brasil, por vergonha, por medo. Então, o que ele fez? Ele me levou para a Europa junto com ele. Então, o que eu posso dizer? Que hoje, eu e o Luca, né, esse europeu, somos muito amigos. E aqui na Europa, eu tive uma oportunidade de trabalho, mas tudo no anonimato. Não sou mais aquela Cássia que eu era há tempos atrás. Não sobrou mais nada dela. Só sobrou, sim, a experiência e a vontade de recomeçar uma vida nova.
porque para o Brasil não tive mais coragem de voltar. E hoje eu vivo na Europa, tentando juntar os cacos que da minha vida sobraram. Tá vendo só que história? Mais uma história que vem aí de uma forma de alerta para as brasileiras que costumam não estudar, não se aprofundar e que muitas vezes acabam se deixando levar pela ilusão mesmo de querer morar fora do Brasil, de encontrar às vezes um companheiro, sem ao menos saber aonde está entrando. Que é algo que nós conversamos já em outros episódios, inclusive no episódio anterior, né, que a Priscila, que está aqui presente, também contou um pouco a sua história do envolvimento ali com a dança do ventre, né? Então, nós vamos explicar um pouquinho. A Priscila, no episódio anterior, explicou a origem da dança do ventre, mas a gente vai fazer aqui relembrar um pouco, né? E conta para nós, Pri, o seu envolvimento com a dança do ventre. Por que você não quis se tornar uma dançarina profissional? Conta a sua experiência também. O que ocorreu? Várias histórias, várias coisas. Vou abrir um pouco para vocês aqui, né? Então, eu, muito jovem, muito iludida, muito apaixonada, né? Conheci um rapaz, viajei com ele, né? Vamos dizer, até Foz do Iguaçu, onde era a família dele morava, fui muito bem tratada, muito bem acolhida, sem entender muitas coisas, uma cultura extremamente diferente daquilo que eu vivo, né, do que eu vivia. E a paixão foi uma paixão fulminante e tal, mas alguma coisa, quando eu pisei os meus pés em Foz do Iguaçu, eu senti que ali alguma coisa tinha. Então, eu retornei aqui para Curitiba e tal, ele retornou junto comigo, né? E eu me apresentando, vários eventos, até que um dia, né, veio aquela proposta indecente. Então, por estar ali já dentro da cultura árabe, as brasileiras, com aquele sonho, já tinha aquele entendimento, né? Já tive pessoas conhecidas das quais passaram pelo tráfico humano. Eu decidi que eu não iria fazer nenhuma viagem internacional com ele, né? E nisso, nessa proposta indecente, é uma coisa que eu carrego ainda comigo, é uma ferida muito grande, porque, assim, mulher é uma coisa frágil, ela é apaixonada, o amor, de repente vem uma pessoa na qual você se doa e faz isso, é uma ferida muito grande que fica, né? Então, assim, não que eu abandonei a dança do ventre, mas eu vi ela de uma forma diferente, porque eu tinha aquele sonho de ser uma bailarina profissional, dançar fora, e eu acabei ficando com a dança do ventre somente para mim, por esse medo, né, por tudo que eu passei. Então, a dança do ventre é uma coisa minha, é uma aceitação do meu corpo, é uma aceitação do feminino, mas, assim, aquela expectativa, aquele sonho, ele acabou naquele momento. Você acabou levando tendo um choque cultural ali, vamos dizer, né? Só que da pior forma. Da pior forma. Da pior forma. Da pior forma. Ainda bem que você ouviu o instinto feminino. Eu sempre tive a intuição, né? Eu via que aquilo era um ambiente que não se encaixava, né? E aí eu fui tentando descobrir, né? Fui com os passos bem devagarinho, até que eu falei, não. Pode acontecer isso comigo, daí já veio essa proposta e foi onde eu tive a certeza. A cultura árabe, ela é bem diferente da cultura brasileira, né? Se você, por exemplo, entrar numa família, vamos falar assim, vamos classificar uma família do bem, se você sentar à mesa, né, porque é um lugar sagrado, os árabes gostam muito de receber e levar os convidados para poder ter aquele banquete árabe, né? Gosta de entrochar comida, vamos falar a verdade, Exatamente. né? O árabe gosta disso. Né? Porque está ali, né, ao redor da mesa. Uma família do bem, se você sentar à mesa com uma família árabe, você vai ver que o jeito deles conversarem, de interagir com eles mesmos, parece que está brigando. Parece que vai surgir ali uma terceira guerra mundial. Mas é o jeito árabe de ser, porque tem um sangue muito quente. Isso é difícil para quem não se aprofunda, para quem não estuda a respeito da cultura. E se deixa levar, muitas vezes, pela emoção, pela paixão, pela ilusão, e acaba se envolvendo com pessoas, né? Porque pessoas do bem e não do bem tem em qualquer lugar. Isso é desde que o mundo é mundo, né? Mas ainda bem que você usou o instinto feminino e conseguiu pegar
né? Isso. A antena ficou ali ligada e conseguiu pular fora desse barco Exatamente, antes que ele né? afundasse, né? Meu Deus. Eu conheci várias famílias tradicionais, várias famílias, digamos assim, árabe abrasileirado. Então, assim, são diversas pessoas. Conheci e conheço árabes maravilhosos, pessoas, assim, incríveis, né? Uhum. Mas não é só no mundo árabe, né? É no mundo inteiro que tem pessoas de má fé. Mas uma coisa, assim, dentro daquela cultura, dentro daquela família, era uma coisa que eu me sentia, assim, deslocada. Era porque eu não sabia falar a língua e eles sempre falavam da linguagem dele, embora a maioria deles falassem o português, mas eu ficava de fora. Ficava pensando, o que será que estão falando? Será que estão falando da minha roupa? Será que é meu cabelo? Será que é minha cor? Será que é da minha cultura? Será que não é de mim? O que será que eles estão falando, né? Uhum. E ali eu ficava quieta, sem saber o que fazer, né? Uhum. Mas deu tudo certo, meu instinto não deixou com Te que salvou, me salvou. né? O instinto salvou. Falando, antes de eu perguntar pro Gabriel, aqui, né, vocês vão entender por que ele tá todo vestido, todo, né? A caráter. Vocês repararam? Deixa eu perguntar pro Gabriel. A Priscila já esteve aqui, né? Em outra Sim. gravação, a Soninha também, tá sempre conosco. Mas o Gabriel é a primeira vez que tá Primeira participando aqui no podcast. O que você achou do estúdio, Gabriel? Olha, o estúdio... Aqui do estúdio Digicast. Digicast, até ia agradecer eles, porque achei uma maravilha. Tudo perfeito, né? A recepção, desde a recepção até o local, é tudo perfeito. E agradecer a você também pelo convite. Imagina, tamo aí, né, tamo juntas aí, né? Pra unir forças, porque juntos nós somos mais fortes. Você viu só que estúdio maravilhoso? Essa aqui é um dos, tá, Gabriel? Tem um outro estúdio que nós gravamos, inclusive, que é bacana também. Esse aqui é espaçoso, bem aconchegante, arejado. E o estúdio Digicast proporciona essa adaptação, ele adapta ali o seu projeto de acordo com a identidade visual do seu projeto, enfim. Então, aqui, se você acompanhar o estúdio Digicast no Instagram, nas redes sociais, você vai ver outros trabalhos, outros podcasts, e cada um tem a sua identidade, isso é legal. Difícil você encontrar, né, hoje uma empresa, um estúdio que ofereça e proporciona isso. E o estúdio Digicast tá atravessando fronteiras, logo, aí a galera de São Paulo, fica espertinho que logo o estúdio Digicast está chegando aí, você que tem um sonho de abrir e colocar em prática o teu projeto, o curso ou até mesmo o podcast, logo tá chegando em São Paulo. Então acompanhe aí o estúdio Digicast nas redes sociais. E somado a isso, Gabriel, tem a agência de Juim, que ajuda a trabalhar com toda a parte burocrática, que é o post, engajamento, criação de Reels, então toda essa parte tem a agência de Juim que trabalha junto com o estúdio Digicast. E é um sucesso, né? É um sucesso porque é referência aqui no Sul e com certeza já vai ser no Brasil, já é, porque somados a todos os trabalhos aí do estúdio Digicast já passou mais de 100 milhões de visualizações. Em mais de 80 canais. Incrível. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não. Então, vocês têm um sonho de colocar um curso ou até mesmo o podcast. Então, é só seguir aí, acompanhar, entrar em contato com a equipe do estúdio Digicast e obter maiores informações. Dito isso, né, nesse ambiente gostoso, bem climático aqui, bem árabe mesmo, conta para nós, Gabriel, como que você entrou? Você dança, né? Danço. Por isso que você está todo a caráter. Uhum. Tô a caráter, na verdade, assim, eu danço desde meus 6 anos. Uhum. Eu tenho 27 anos, então eu danço desde os 6. Uhum. Aos 6 anos eu apresentei, fiz um espetáculo. Minha irmã, ela começou com a dança do ventre aos 13 anos. Uhum. E aos 16 ela foi emancipada para dançar profissionalmente. E assim, ela me levou junto, né? Ela dançava em espetáculos e eu ia junto com ela, dancei com ela no Guaíra, até por causa da professora dela, agradecer também, né? Que foi a Cíntia Muraro. Ela e o marido Hassan, os dois que me ensinaram muito. E muito também pela novela do Clone, né? Eu, quando era pequeno, assistia muito, imitava eles e entrei dentro da cultura mesmo, junto com a dança. Então, isso pra mim, eu entrei na cultura através da minha irmã e vendo isso juntar a minha família, né? A minha família não é árabe, mas isso que eu ia perguntar, você tem alguma descendência? Nada. Porque você tem, né? Tem traços, né? Biotipo, tem traços, aí de árabe. Mas não sou árabe, nem
nada, assim, é só de paixão mesmo, de amor, que pela cultura, né, pela dança, é maravilhoso, é maravilhoso. Então foi a novela, O Clone, que deu esse gatilho. Eu acho que deu o gatilho. A minha irmã, ela já dançava, mas eu assistia a novela e ficava imitando a dança e acabava indo para as aulas dela junto para brincar também, para dançar um pouquinho. E aí que veio a proposta para dançar, com 6 anos, para dançar num espetáculo. Aí 6, aos 10, apresentei também. Então, isso é incrível. Eu sempre adorei até a parte do Said, que é, né, com bastões. Então, pra mim, a dança árabe, ela vive, né? Desde, como se eu tivesse nascido com a dança, né, dentro da cultura árabe. E hoje você se apresenta no lugar específico? Sim, eu danço no Bagdá Café. Também agradecer eles, que eu aprendo muito. Muito com o Tarek, com a Ângela. Eles me ensinam, é diário, né? Eu danço quase todos os dias lá, né? Quase todas as noites. E funciona todas as noites lá. Na verdade, lá é de quarta a sábado. Né? Então todas as noites que abrem, praticamente eu tô dançando, né? Essas últimas semanas eu tô dançando quase todas as noites. Então, e é um aprendizado diário, né? Eu aprendo o tempo todo. Eu não sou árabe, mas eu aprendo muito com eles. Vivo com eles, então é maravilhoso. E é tradicional, né? O Bagdá Café é tradicional. É um canto aqui de Curitiba que é tradicional aqui na cidade. Isso, são 28 anos. Ó, não é pra... 28 anos. Não é minha idade. É minha idade. Quando você nasceu... Eu frequentava o Bagdá desde pequeno. Porque minha irmã ela dançava no Bagdá com 16 anos. Foi emancipada pra dançar no Bagdá. Então... Uma herança. Herança. Eu convivo no Bagdá desde pequeno. Então, eu poder dançar, ser um profissional dançando no Bagdá, pra mim é muito gratificante, sabe? Eu crescer lá dentro e ainda poder agora ser um artista lá com eles, dançando. Mas a sua vida é voltada pra dança? Você vive da dança? Sim. A minha irmã ela tem uma escola de dança, né? Então, eu dou aula de danças árabes, né? De folclore, e dança de salão e retrodance. Então, agora eu só vivo disso e também em lares de idosos. Então, eu dou aula de dança para idosos. A minha irmã ela tem um projeto com pessoas especiais. Então, até agora eu pretendo abrir uma turminha inclusiva para folclore, né? Pro dub, para tentar puxar um pouquinho mais o pessoal para essa cultura, né? Que eu acho que o pessoal precisa conhecer muito mais. Sim. Desmitificar, tirar toda essa imagem, né? Que muitas pessoas, com a chegada das redes sociais, vêm construindo, né? Destruindo ali, muitas vezes, uma cultura que é tão bonita, né? Uma cultura tão bela, tão rica, milenar, né? Então tem gente, infelizmente, né? Infelizmente tem pessoas que vai para um caminho avesso, né? Avesso. Legal. Bagdá Café é um lugar bem gostoso. Eu estive lá recentemente e gostei bastante. É bem animado. Pena que eu não estava dançando no dia. Eu estive lá também com o pé quebrado uma ocasião. Me chamaram para dançar lá no palco. Ganhei até um bem animado, CD, né? Na época ali, bem legal. Dancei. Fiz uma dança lá com o pessoal que chamou. Poderia ter dançado mais, mas o pé quebrado não ajudou muito. Mas achei um lugar muito diferente, assim. Parecia que eu estava assim Parece lá que nas você tá Arábias mesmo. Você tá na cultura, você entra. Muito bom. Aconchegante. E o que eu vejo, assim, até pela minha família, pelas minhas irmãs, porque minha irmã mais nova também dança. A minha irmã mais nova começou a dançar acho que com 3 anos ela apresentou a primeira vez. Pequenininha. Então eu vejo, e hoje ela também é bailarina profissional. Dança lá também? Dança lá no Bagdá também. Até brincam que minha mãe não tem um útero, ela tem uma fábrica de artistas. A Ângela... mas assim, o que eu vejo muito é essa questão. Eu vejo minhas irmãs dançando. Eu vejo a beleza da dança, da cultura nas minhas irmãs. Não por mim, mas eu vejo elas dançando. Então, eu admiro muito essa parte. Como eu cuido bastante do som, das músicas, além de dançar. Então, às vezes, quando eu vejo principalmente minha irmã, a mais nova, dançando no palco, eu fico admirando, sabe? É uma questão, assim, de você ver o que é belo. É alma. Né? Você vê que aquilo é
é vida, assim, sabe? Você vê ela se divertindo, tem uma autoestima, né? Traz uma autoestima pra mulher, então eu acho isso incrível. E teus pais também, eu acho bacana, assim, você narrando que teus pais, assim, deram maior apoio, Sim. mesmo sem serem da cultura, enfim, eles apostaram em vocês ali, Sim. né? Por você também ser um rapaz e tal, porque às vezes tem muita coisa, meu filho não vai dançar, né? Tem aquelas, né? Preconceito, né? Sim. E que bacana, assim, esse apoio. A minha mãe é maravilhosa. Eu amo, né? É minha mãe. Mas, assim, meu pai também. Mas eles sempre tiveram do nosso lado, sempre levaram pra emancipar uma garota de 16 anos, né? Pra dançar na noite. Então, era algo que ela queria. Então, e apoiar daí o resto dos filhos também, né? Pra dançar. A minha irmã que abriu essa porta pra gente. Né? Então, e meus pais sempre apoiaram, sempre levaram elas, sempre estiveram juntos. Que bacana, parabéns. E os proprietários do Bagdá Café são bem amistosos, bem família, né? Então teve essa bênção de ir no lugar certo, no momento certo, né? Na hora certa. Até falando em Bagdá Café, né? Conheço os atuais proprietários, os antigos, né? O seu Adnan e a dona Janaína, falecidos. Então, assim, de todo esse meu percurso da dança do ventre, fica uma eterna gratidão a eles, porque eles me incentivaram, sempre quando eu chegava ao Bagdá Café, né, eu não era tratada como uma cliente, eu era sempre tratada como uma amiga. Eu ganhei do seu Adnan um masbahá, que é o terço árabe, né, e eu guardo de todo o coração. E acho que o momento mais, acho que tu pode falar com mais precisão pra mim, é a hora do dubik, né? É em que todas as mesas, elas se levantam e fazem aquela dança coletiva. E assim, quem não sabe, quem tá ali, os bailarinos ensinam, sabe? Então todos ali dançam no mesmo padrão. É uma confraternização de pessoas que nunca se viram, onde as mesas se juntam, aquilo é maravilhoso. Contagiante. Já tá na cultura, né? Essa questão do dubik. Então todos se juntavam, você vê que é uma roda, né? Então é dançado em casamentos, em vários eventos de festa, né? Então, dentro do Bagdá ali, a gente traz as pessoas para dançar junto, ensina isso. Então, as pessoas elas conseguem dançar com a gente o dubik. A gente ensina um pouquinho também para as pessoas e a gente dá uns pulos ali para o pessoal gostar, né? Para o pessoal ver. Até comentou sobre o Adnan. Ele me deu também uma galabia, que é essa... É como se fosse um pijama, assim, né? Que o pessoal que não conhece fala que é o pijama. É uma galabia, né? Ele até me deu uma galabia, mas, perfeita, linda. Infelizmente, me roubaram e levaram todas as minhas roupas. Então, objetos que eram de carinho, assim, de coração, infelizmente não estão comigo mais, né? Mas, tem que dar outro pra você, então. Tem que dar, repor. Olha, me deu vontade agora de propor um próximo episódio, a gente fazer a dança, uma parceria de dança. Vamos. Eu acho que era bom fazer até uma visita lá no Bagdá Café. Tem umas mesas assim, né, bem postas, assim, que lembra muito a questão da família. Exatamente. Bagdá Café, patrocina a gente, tá bom? Isso mesmo. Patrocina a gente aqui, tá bom, Bagdá Café? Umas mesas bem bacanas, assim, né? Exato. Que dá aquele ar, assim, realmente de uma família árabe que tá recebendo seus visitantes, né? E dá esse espírito, né? Uma casa perfumada, uma casa aconchegante, é um lugar em que você entra e não quer mais sair. E tem os adereços, né? Com certeza. Você trouxe uns aí pra nós, né, Gabriel? Sim. Vamos ver, explica pra nós um pouco. Na verdade, aqui o bastão, pra dançar o Said. Said, que ele é originário do Alto Egito, Alto Egito, tá? Então, ele veio muito do Tartib. A Soninha, pega no pau. Que é uma... veio a dança em si, ela veio muito pelo Tartib, que é uma arte marcial, né? E também pelo pastoreio de ovelhas. Então, esse povo, essa cultura do Said, ele vem muito do... E não é pesado, né? Não, é bambu? Bem tranquilo, é bambu. Mas eu achei que Said era o nome de um nome próprio. Exato. É uma região, né, do Alto Egito. Então, e daí, a dança em si, ela veio do Tartib, que é uma arte marcial, né? Então, até me fugiu o que eu ia falar agora. Mas é muito da cultura deles, a terra, a cultura, o chão. Então, e é algo muito leve, né? É
maravilhoso. Eu sou muito suspeito pra falar. Você já foi lá? Já visitou? Ainda não, mas eu tenho muita vontade. Então vai. Vai. Tem que ir, Vamos fazer uma caravana? Vamos fazer uma caravana pra nós irmos Vamos. pra... Vamos. Estamos bolando uma caravana aí. Netflix patrocina, a gente vai. Nós estamos bolando Vamos. aí uma caravana pra gente ir pro Oriente Médio, fazer uns conteúdos bem diferenciados. Estúdio Digicast vai estar registrando tudo pra nós. Aham. Então, assim, você trouxe também mais outros adereços aí também, né, Gabriel? Isso mesmo. Eu trouxe aqui a cafia, que é a mesma que eu tô utilizando, que ela é utilizada na cabeça ou na cintura. Eu posso utilizar na cintura também, tá? Então, até se quiserem dar uma olhadinha, mas é um pano, né? Um tecido. Tipo um lenço. Tipo um lenço. Eu trouxe também aqui um colete, tá? Colete, assim, geralmente... Muito ouro, né? Muito ouro aí, ó. Muito ouro, ele muito dourado. Ele é muito parecido, na verdade, assim, ele é utilizado no dubbing, tá? O dubbing, aí que ele remete um pouquinho mais... A roupa, ela remete um pouquinho mais à guerra, um pouquinho mais e também muito da cultura deles, do Levante, né? Então, que é Palestina, Síria, Líbano. Então, é muito da região, né? Também a questão. Sim. E a calça aí, que é como se fosse uma bombacha. Ela é bem grande, né? Então, ela é quase que uma bombacha. Bem, muito bonita, eu acho. Sim. Então, eu tive que fazer tudo de novo, né? Tudo novo. Então, essas peças, elas são novas, praticamente. Sim. E a dança masculina árabe é muito aquela coisa de presença, né? Como se estivesse numa guerra mesmo, né? Exato. Uma disputa territorial, assim, né? Uma Exato. coisa assim. Fala um pouquinho pra nós sobre essa questão da dança. Da Então, dança árabe masculina. A dança árabe masculina, ela na verdade, sim, o dubbing, ele veio muito da guerra, né? Eles faziam juntos como se fosse uma corrente, né? Então, contra, né, os opositores, do povo mesmo. E também é algo que fazia o assentamento de pisos, né? Às vezes nas casas, às vezes alguém para construir, alguma coisa assim, assentamento de piso, então todos se juntavam para assentar o piso. Também tem muito disso. Por isso que eles dançam e batem o pé. Batem o pé. O dubbing em si é isso, e o said é mais a alegria, né? É a cultura, o rural, né? E aquela cordinha que fica assim... É o masba. O masba, ou eu tenho também como se fosse uma cordinha também. Se vai em casamento, muitas pessoas com cordinha. Então, a cordinha, a minha cordinha. Mas daí o masba geralmente é o que faz pra puxar. É sempre a primeira pessoa que puxa o dubbing que tá com o masba. Que lindo, né? Só? Exato. Mas tem um significado, assim, esse laço, tem uma significância? Olha, na verdade, eu não puxo muito o dubbing, né? Assim, eu danço o que eu amo, então, infelizmente, eu ainda não fui buscar como eu tenho uma cordinha só, né? Que é só pra representar. Então, essa questão do masba, eu não sei te dizer a princípio. Teria que pesquisar melhor pra eu não falar besteira, tá? Então, eu prefiro não comentar. Mas é lindo, lindo, né? Você também, no episódio passado, você trouxe uma espada. Isso, exatamente. Que eu achei que era de plástico, mas não é. É uma espada Não, é uma espada de Quem não assistiu metal. depois da maratona aqui, vocês vão ver. É uma espada de ferro, né? Isso. E que encaixa direitinho na cabeça e vai, né? Cobre. Cobre. E você trouxe hoje aqui pra nós dar uma olhada. Eu trouxe os cintos. Isso aqui são utilizados muito nas aulas iniciais. Quer dizer, nas aulas iniciais não, nas aulas, né? Então, assim, a pessoa fazer a aula com um figurino, quem tá no início, é um pouquinho complicado. Então, eu acabei trazendo o lenço, né? A gente amarra aqui na cintura. Coloca aqui? Geralmente é usado na cintura, né? O porquê das moedas? Porque elas fazem movimentos, que é quando você faz a quebra de quadril, né? Então, quando você tá ali movimentando o quadril, movimentando o teu corpo, as moedinhas fazem barulho. E você tem uma percepção maior de como que tá o teu, digamos assim, o teu gingado, né? Como que estão os teus movimentos. Esse aqui é utilizado... Eu gosto de dançar com 2 lenços, né? Pra ficar com um quadril cheio. E assim, eu tenho um ângulo melhor das curvas, dos movimentos em que eu faço.
Certo. Esse é um princípio da dança do ventre. Né? É verdade, eu não sei se é mito ou se é verdade que a dança do ventre facilita quem é praticante até para o parto, para a mulher, quando ela faz essa... Que mexe muito o quadril, né? Se ela ajuda, se ela dá esse conforto melhor. A Shakira é o que eu diga. A dança do ventre, Né? ela Shakira, tem o... Shakira. Ela tem um movimento, sim, por isso é a dança do ventre, né? Então você faz muitos movimentos, você mexe muito a barriga, você faz muito tremido. Então, assim, auxilia até no fluxo menstrual, cólicas, auxilia também na questão do parto. Aquele tremor ali da barriga, aquele ali acho que vai muito ensaio, né? Punk. Para fazer aquele... É que quando tá na alma, vem naturalmente. E acaba não sendo difícil, né? E qualquer pessoa pode, quem se interessar por querer aprender a dança árabe ou a dança do ventre, qualquer pessoa pode entrar e aprender. Com não certeza. Exige que tem que ter um corpo escultural. Não. Assim, acima de tudo, é a liberdade, né? Então, qualquer pessoa que queira aprender a dançar, ela é livre para isso. E ela tem que se aceitar também, né? Tem que entender que não tem um estereótipo assim, né? Não. Pode dançar. Porque a dança, ela é vida. Então, todo mundo pode. E vocês, no caso, cobram um cachê quando vocês são convidados a fazer um trabalho fora, vocês fecham por cachê. Vamos supor, tem um aniversário e eu quero, vamos supor, te contratar para brilhantar. Quero fazer um jantar temático, vamos supor. Daí, no caso, entra em contato e você vai com suas irmãs? Ou... Isso mesmo. A minha irmã né, como ela tem a escola dela, tem tudo, então ela também consegue trabalhos assim, para eventos, né? E o próprio Bagdá Café também trabalha com eventos. Então, se pode contratá-los como, né? Eu fico nessa, né? Tem a minha irmã e tenho eles também. Então, ambos fazem esse trabalho de eventos também. Nossa, muita esfirra e muita dança. Nossa. É maravilhoso, é muito aproveitado fazer os eventos. Nossa. Casamento, assim, é incrível. Eu amo fazer casamento. Nossa, Imagina, é uma deve ser maravilha. muito legal. E tem aumentado bastante, né, a procura. Sim, casamento. Às vezes até aniversário. Eu e a minha irmã mais nova, nós fizemos um aniversário também. É demais. As pessoas, elas parece que elas estão buscando cada vez mais, né? A arte, a cultura árabe. Então, as pessoas que até frequentam o Bagdá, as pessoas que já viram a dança, elas acabam contratando para dançar no próprio aniversário. Isso às vezes ela nem é árabe, mas ela gosta tanto da cultura que ela... Até acho importante frisar um pouquinho o nome do pioneiro aqui no Brasil da dança do ventre, que é o Tony Mosaic, né? Verdade. Então, ele que introduziu a música, se não me engano, foi na década de 1970, aonde o Tony, ele veio de Damasco, é a cidade natal dele, né? E ele veio para o Brasil e ele que foi um dos pioneiros a introduzir a música árabe. Né? E ela foi se espalhando, foi indo. Até hoje ele atua. As músicas da novela O Clone também são de autoria dele, né? Então, Tony Mosaic é uma figura importantíssima na questão tanto na dança quanto na cultura árabe, na música. Na disseminação, né, da cultura. Exato. Nossa, é muito rica. Diante disso, né, quem está nos assistindo aí em casa ou até mesmo no notebook, no celular, já aproveita para se inscrever, para compartilhar. É fascinante, é sedutor. Então, por conta disso que algumas acabam fazendo escolhas erradas porque são tomadas pela emoção, porque não tá no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, né? Exemplo é a história. Vocês viram a história da nossa seguidora? Sim. Imagina, é uma humilhação muito grande a pessoa passar por isso, Longe de tudo e de todos. Sem poder gritar, sem poder pedir um socorro. Isso, graças a Deus, eu me livrei. Até temos um caso aqui, o Gabriel, que não esteve participando aqui do episódio, da Karen, a mãe do Adam, né? As meninas aqui estiveram participando aqui, nós fizemos um link ao vivo, ela está no Egito nesse momento, está lá tentando repatriar, recuperar o filho dela, o Adam, que foi sequestrado pelo ex-marido egípcio, que levou você pela fronteira de Foz do Iguaçu. Exatamente. E levou a criança embora e fez toda uma bagunça e a criança está lá agora. Então, ela está ali
dependendo de ajudas de seguidores, para poder se manter lá e custear também o processo lá. Então, a Karen também, segundo ela relatou, lembram, né, meninas? Sim. Ela também, ela foi levada pela emoção, se apaixonou por uma pessoa que não era... Pela magia, pelos pela mistérios. magia, né? Pelos batuques do mundo árabe, né? Que entra, né? Vai pelas veias, pelas artérias e toma conta. Fascinante. Então tem muito disso, viu a história da nossa seguidora hoje, né? Que entrou um anjo na vida dela, que acabou salvando, e hoje ela tem vergonha até de voltar pro Brasil, né? É triste isso, igual você falou, né? É triste, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que isso é real. É real. Tem cerca de 200 brasileiras na mesma situação que a Karen, que tiveram seus filhos lá traficados, estão lá no Egito tentando recuperar os filhos e não estão conseguindo, porque não tem apoio do governo brasileiro. Então é toda uma confusão, aquela confusão que a pessoa... E até eu nem sabia, te interrompendo ali, que o passaporte brasileiro é tão visado. Uhum. Eu não tinha essa noção. Para mim, era um passaporte até nem tão importante. Eu achava. Uhum. Né? Depois, ela relatando que o passaporte brasileiro ele dá abertura para todos os países. Eu achei assim, isso muito importante. Eu não me passou pela cabeça que, vamos supor, que eu tenha meu passaporte seja tão importante. Muito. Né? Porque eu sempre pensei, o passaporte europeu ou o americano, né? Mas ela salientou que eles, o pessoal lá do Oriente, lá do Egito, enfim, lá de todos ali da Turquia e tal, que o passaporte brasileiro é um dos passaportes visados. Por isso que eles vêm tanto atrás de mulheres vulneráveis para ter esse contato, para poder ter esse passaporte. Então, isso é o oitavo ou nono passaporte mais importante do mundo, se não estiver enganado. É o oitavo ou nono passaporte de peso, né? Porque você consegue viajar para mais de 180 países sem a obrigação de visto. Então, por isso que tem muitos golpistas que vão para cima das brasileiras, iludindo para adquirir a cidadania. Chega no Brasil, consegue a cidadania, CNH, igual o caso do ex-marido da Karen. Tinha até CNH, tinha até carteira de trabalho. Uhum. Um imigrante. Então, conseguiu ali essas facilidades que o próprio Brasil acaba proporcionando, e aí as pessoas de má fé se aproveitam dessa brecha. Né? Enquanto o mundo, por exemplo, está se fechando e protegendo ali a sua soberania, que nem os Estados Unidos, a própria Itália. Tem um episódio aqui com a Isabela, que é CEO e especialista em cidadania italiana e portuguesa. Tem até um episódio com ela aqui, inclusive. Os italianos também estão se fechando a ponto do quê? Por conta dessa ameaça da invasão dos árabes e também dos muçulmanos e africanos que querem ir para a Europa. Então tem todas aquelas brechas. Então qual seria o caminho, né, o atalho, vamos dizer assim? É o Brasil. As brasileiras. Então por isso que eu ensino muito sobre isso no meu grupo lá, fechado, exclusivo, no Telegram. Quem tiver interessado é só me procurar no Instagram, no privado, que eu explico melhor como fazer parte do grupo fechado. Que lá eu ensino sobre a cultura. Né, temos mentorias todas as quintas-feiras. Eu ensino de fato o que é permitido, o que não é permitido dentro da cultura. Porque uma vez, né, turma? Uma vez que você compreende o que é permitido dentro de uma cultura, e o conhecimento é libertador, então você dificilmente você vai ser passado para trás. Ou vão passar a perna em você. Né? É aquilo que eu falo. Até às vezes sou apedrejado quando eu falo que brasileira não gosta de estudar. Mas não gosta mesmo. Concorda, Pri? Não é meu caso. Eu adoro estudar, né? Você sabe que eu tenho várias formações, então não é meu caso. Mas assim, você tá acima da régua, né? Acima da régua. Uhum. Mas é uma realidade. É uma coisa que eu vejo assim dentro do mundo, né? Da dança do ventre. É a questão de o que vem fácil, vai fácil, né? Porque quando você tem aquele sonho de você ter uma carreira internacional, eu tenho várias amigas, várias colegas, inclusive que eram bailarinas do Bagdá, que estão dançando em Dubai, mas por agência, sabe? Em Dubai? Em Dubai. Dubai é a terra da prosperidade, é o... Por Dubai, não através de um amor que é uma ilusão. Então, fica a dica, né? As bailarinas que têm, sigam
agências, verifiquem com quem já está lá, façam uma rede de contato, network, para não cair em rascada. E Dubai é a nova América. Em tempos atuais, vamos dizer assim. Não é mais Estados Unidos, não é mais Europa, porque está essa mudança. Então, Dubai abre muitas portas. Muitas portas, né? Exatamente. E falando em Dubai, nós estamos aqui, né? Estamos sentindo os perfumes, aroma da Latafa. Estão sentindo? Latafa é uma marca de Dubai. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui, que lindo. Maravilhoso isso aqui, ó. Sentiu isso aqui? Esse não. Não? Eu já tenho o outro. Sinta e depois passa para o Gabriel. Então, a Latafa é uma marca dos Emirados Árabes Unidos. Tem que esperar. Isso, pode passar no corpo. Tem outros aqui. Vamos ver se o Gabriel vai gostar desse aqui. Lembrando que os perfumes árabes, eles são compartilháveis, tá, meninas? Não Alcança tem aqui, como alcança não... aqui. Esse, o preto, olha o preto. Não tem como não dizer que não é um encanto. É maravilhoso. Ele é compartilhável, porque assim, tanto homem quanto mulher pode usar. Sim. Porque ele desenvolve de acordo com o pH da pele. Esse é o Assad. Esse é o Assad. Olha. Esse é mais amadeirado. Deixa eu ver. Eu tenho uma lista. Eu sou sinta aqui pra apaixonado você por perfume. Eu sou apaixonado por perfume. Ah, é? 2. Amo. Eu tenho. Tudo que é Eu perfume. tenho. Esse Meu aqui, guarda-roupa é esse só. aqui, já sentiu Um lugar esse aqui? só pra Não, perfume. Eu Vamos lá. também. Eu tenho uma cômoda só de perfumes. Eu não sou aquela assim, ó. Você me conhece pelo perfume. Cada dia eu coloco um, em cada momento eu coloco um. Não tenho aquele predileto. Gente, E desenvolve Perfeito. de acordo ali com... Esse é um que tá na minha lista. Esse É? não. eu tenho quem é rosa. que não gostaria de ter um perfume com essa embalagem? A embalagem, ela já diz tudo. Parece uma cauda de uma sereia, né? A embalagem, ela já diz tudo. Eu tenho aquele rosa. Eu Tem tenho aquele- aquele, porque Também. é doce, eu Passa pro amo. Gabriel pra ver o que ele vai achar disso daí. Esse eu tenho também. E o da abelha? A da abelha, que é Esse lançamento, o eu Latif esqueci de Sayara. trazer. Acredita? maravilhoso. Tirei pra passar e esqueci de trazer a da abelha. Mas tem uns outros episódios. É lindo. E esses perfumes vocês encontram no CWB All Imports. Se você digitar o site CWB All Imports, o site inteiro tá com desconto já. Tem o fracionado e tem os lacrados. Agora vamos falar uma coisa. Estando aqui com o Gabriel, bailarino, trajado, bonito, com um perfume desse, Passa régua. passa régua. E aí, o site todo da CWB All Imports tem desconto. Tanto nos fracionados quanto também nos lacrados, né? Que é perfume inteiro. Dá pra comprar o fracionado pra conhecer, que às vezes a pessoa não conhece, e depois vai lá e compra um inteiro, né? Já tem desconto. Só que além disso, a CWB All Imports disponibilizou um cupom, que é o ShakeFlix 5. Ó, Gabriel, já acessa o Eu site vou ter que. cwballimports.com.br. Isso é maldade, porque eu sou, olha, eu sou apaixonado por perfume. Eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir lá dar uma olhadinha. E tem vários perfumes, várias fragrâncias. Além desses que nós estamos mostrando aqui. Então, se você digitar o cupom ShakeFlix5, você tem mais 5% de desconto. E às vezes o cupom já paga já o frete. Olha que maravilha, né? Então, ajuda a compor ali, não só, né, ali, ó, o look da festa, e você deixa um rastro de poder por onde passa, não é mesmo? É maravilhoso. É maravilhoso. O mundo árabe, ele é fascinante, ele é sedutor. Qual que você gostou mais, Gabriel? O Assad eu já tava de olho nele já. Eu ainda estou de olho nele. Tem Então, outros Assad, pra né? Eu mim, trouxe o só... Latafa, Assad Latafa. É tinha bom. visto. É muito bom. E realmente eu acho que era esse, não é? Se eu não me engano, eu tinha visto a embalagem e uma vez me mandaram também um frasquinho assim, bem pequenininho. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente ia trazer aqui um brinde, né? A CWB All Imports ia trazer um brinde. CWB All Imports, por favor, mais brindes aqui pros convidados. Mais brindezinho aqui pros convidados. Então, assim, o Saad ali, que você gostou, tem um marrom também. O vidro marrom, assim, também, todos são bons, né? Então, imaginou a gente indo na nossa caravana? Rumo a Dubai, lá pro Oriente Médio, né? Vestido de garbo e elegância. Não, e com um perfume desse, olha, eu sou apaixonado. E eu aproveito e levo os meus personalizados, fracionados. Fracionados, tudo é personalizado. Lógico. Acabei de adquirir o perfume dela, gente. Mas falando em perfume, Pri, falando em perfumes e falando no mundo árabe, e envolvendo ali a questão da dança, do ventre, a dança árabe, imaginou vocês dançando?
exalando. Convidado. Vamos fazer então esse episódio? Esse Vamos, episódio vamos Mostrando sim. a Dança Vamos. específico? Música, Vamos sim. Música, né? Mostrando a música e tudo mais. Vamos fazer? Vamos fazer, tá combinado. Então você que está assistindo a gente aqui, então acompanhe, não perca que logo logo a gente vai ter aqui então a demonstração da dança, né? Da dança do ventre, quanto também ali a dança árabe masculina. Fiquei curiosa. Vamos agora? E esse bastão, né? Esse bastão que você falou, ele fica girando. Gira ele, gira do lado, dos lados, né? Uhum. Então, o bastão para bater no chão é mostrar a terra também, né? Então, por isso que eles batem tanto no chão, girar. Como eu disse, ela é originária do arte marcial, mas também do pastoreio de ovelhas. Então, o movimento, né, do bastão, você pode... Por isso que os Emirates têm aqui como se fosse uma bengala também, né? Exato. No caso, esse daí seria mais o egípcio. Esse aqui, na verdade... O Alto Egito. Isso, Alto Egito. Esse aqui eu tenho desde os meus 10 anos. Do espetáculo que eu fiz com os 10 anos. Eu dancei com ele, eu fiz, acho que era eu e minha irmã mais nova, ela pequenininha. Mas bate fraco no chão, não bate com força. Depende. Pode Depende muito trincar, né? da Não. Depende emoção. muito da emoção. Às vezes, geralmente não tem como você controlar. Não tem como se controlar. Você entra a música entra em você e o teu corpo, você só dança. Uhum. Você é feliz, sabe? Sim. Então, aqui, ó, até tem rachado, tudo, mas assim, daí a gente dá um jeitinho, porque esse aqui ele é meu xodó, né? Desde os 10 anos. É o talismã. Né? Esse aqui eu não deixo. É. Esse aqui, e eu gosto de dançar com ele porque ele é pequeno e ele é forte, né? Então, dá pra... Ele é um bambu. É um bambu. Dá Isso uma aí palhinha pra nós. Mostra como que você faz aqui. Pode ser sentado mesmo, o que você faz ali. Na verdade, ele é mais lateral, né? É, Então, abrindo a mão, ele é nas laterais. é. Né? Aqui dos dois lados. A Aqui pra girar, aqui realmente sentado fica um pouquinho difícil. Uhum. Mas assim, tem como fazer em cima também, né? É tipo de uma baliza. Aham, exato. Só que esse aqui é um pouquinho ruim pra fazer esses de cima, que geralmente são com os dedos, né? Uhum. Então, como ele é muito grosso, acaba atrapalhando um pouco. Aí eu prefiro os menores, que daí parecem umas bengalinhas, né? Que é os Geral- Emirates. Isso, e geralmente... É aquela que eu trouxe Exato. no episódio anterior. Ah, Acho que eu acabei não mostrando Aham. aquela, porque a espada teve o brilho maior, mas eu Sim. trouxe. E quando você vai trazer a Piton? Piton não tá liberada. A Piton é um pouco complicada. Eu fiz algumas aulas com a Piton, mas assim, não me senti preparada. Então, É gelada? eu fiquei com medo. Mas qual é a textura dela? É gelada? Ela É gosmenta? Como que é? Não, gosmenta não. Ela é vamos dizer assim, Explica pra nós. resistente. Explica pra nós, pra quem nunca pegou numa cobra. Como é que é a textura da Piton? É uma textura gelada, maleável, tá? É complicado eu falar, mas assim, a gente sente, como não é escamas, porque cobra não tem, mas é uma pele diferente. E assim, geralmente a gente coloca aqui no pescoço. É quente assim? Não, ela é geladinha. E ela é pesada, extremamente pesada. É que tem osso, né? Extremamente pesada. E quando eu fui, na realidade, assim, fazer um book, eu não consegui tirar uma foto boa, porque quando ela vinha subindo, o olho virava, assim. E eu não consegui fazer um book com... E aí, assim, pelo Tem fato que fazer de... com uma de plástico mesmo. Aí eu acabei não Uma levando falsinha. adiante a dança da serpente. Mas ela Mas utiliza muito ainda a Piton pra Sim. dança? Ou tá Sim. proibido agora? Até na escola em que eu fiz, né, a professora tinha uma que se chamava Hakim. Era amarela e branca, coisa mais linda. E eu não acabei não dando segmento, né? Eu conheço uma Piton que se chama Silvia. Acho bom comprar uma fake. Acho melhor comprar uma fake. Eu conheço cola uma que se fake. chama Silvia. Não, mas... Silvia. Silvia. Tá, o papo tá muito bom, mas tá quase chegando no fim, Chegando no né? fim. O que vocês diriam, Pri? As suas considerações para quem tá assistindo a gente, o conselho para quem quer entrar nesse mundo da dança, o mundo árabe, qual seria o seu conselho? Meu conselho, vai, entra, se joga, tem vontade, curta, aproveita, conheça a cultura, conheça a culinária, conheça tudo. Você que tem aquele, não é árabe, não tem descendência, mas tem aquele sangue, aquela emoção,
né, o sangue ferve. Só vai com cuidado caso você venha fazer uma dança, caso você receba uma proposta. Tirando isso, se joga porque é uma das culturas, assim, além de ser uma cultura milenária, é uma cultura envolvente, é uma cultura que não tem como explicar. Só sentindo. É alma, é tudo. Só É sentindo. vida. É vida. É a vida. E o Gabriel, qual é o conselho? Você que é dançarino, profissional, qual o conselho que se dá? Para quem? Tanto mulheres quanto também homens também, né? Sim, mulheres não podem ter medo, tem que se jogar mesmo, tem que ir pra dança, porque se gosta é porque tem alguma coisa, né? Sentiu a dança, sentiu a vontade de dançar, é porque realmente é do coração, né? Não tem o que fazer. Agora, homens não tem que ter vergonha também, né? A dança, ela faz parte hoje na sociedade. Eu, como danço bastante, até a própria dança de salão, vê muito, né, dessa questão dos homens terem esse receio de dançar, principalmente daí o árabe, né? A parte árabe é a cultura, então também não tenha vergonha, se joga, dança. E eu tô aqui para ensinar também, se precisar aprender, eu vou ensinar, eu quero mais pessoas, cada vez mais, né, aprendam um pouquinho mais da cultura e aprendam um pouquinho a dança masculina, né, que é a minha área, então venham, né, eu tenho que chamar bastante as pessoas para essa cultura. Até quero convidar vocês dois para participar do grupo fechado exclusivo, lá no Telegram, pra vocês falarem um pouco mais a respeito também lá, porque lá é papo sem filtro lá, então assim a gente fala, né, elas podem falar à vontade lá, porque lá não tem censura, né? Então eu convido vocês, vamos... Quero deixar uma brecha, porque muita gente me pergunta, eu acho lindo a dança, mas eu sou gordinha. Eu acho linda a dança, mas eu sou muito magra. Eu acho que a espada não vai, eu acho que o acessório não vai casar, porque ou meu corpo é isso, ou meu corpo, a pessoa ela coloca um defeito no corpo. Não é somente a dança árabe, todas as danças. Por exemplo, eu quando iniciei a dança, só que eu via que eu pulava muito e eu não conseguia ter uma leveza. O que eu fui fazer? Balé clássico. Olha. Aquele balé me deu a postura, me deu a elegância e eu casei os dois. Tô no padrão? Gente, 2025, padrão de corpo? O padrão de corpo é esse que eu tenho. É o que você tem, é o que você tem. Se sentir bem, né? Exatamente. Se sentir bem, porque a espada vai mesmo, né? Não se preocupa que a espada vai mesmo, né? E a Soninha, qual é o seu conselho? Eu sempre falo que antes de mais nada tem que sempre cuidar onde está pisando. Então faça o que você tem vontade de fazer, conheça onde você está indo e, como eles falaram, vai ser feliz. Mas sempre com muito cuidado, com muito estudo, né? Para você saber onde vai chegar com segurança. Isso aí. Então eu quero agradecer quem está em casa, a audiência, que ficou até o finalzinho aqui conosco. Logo nós vamos ter outro episódio também, falando sobre o banquete, sobre a comida, qual a relação da comida brasileira com a comida árabe, já que estamos falando do corpo. Será que tem, que fome. Né, os doces árabes? Então, no próximo episódio, não perca. A gente vai falar muito sobre isso, com a participação de uma nutricionista, inclusive. E quero agradecer a participação da Pri. Obrigado, Priscila. Sempre com muito carinho. Shukran. Para você estar aqui, sinta-se à vontade, venha mais vezes. Tá bom? Sempre vamos falar mais. Convidar, é à minha disposição. Mais vezes, né? Quem sabe um quadro fixo? Ótimo. Gabriel também. Opa. Muito obrigado. Faça o convite, né? Também vamos conversar. Quem sabe um quadro fixo? Opa. Também vai falar. Vou adorar, Agora o que nós temos que fazer é dançar. Exato. Dançar. Exato. Trazer a dança aí, mostrar para todo mundo como que é. Isso, né? isso. E chamar cada vez mais pessoas para esse mundo, né? Prestigiar a cultura. Exato. Eu queria só falar mais uma coisa, que até parabenizar, porque é importante, né? A fala sobre as mulheres, né? Sobre tudo que vocês alertam também, né? Porque, por exemplo, eu que vivo, nunca tinha pensado nesses casos. Né? Faz um tempo já que eu estou acompanhando, que daí eu comecei a me tocar. Então, assim, eu que estou dentro, às vezes não percebo, né? O que acontece. Então, parabenizar, porque isso está alertando todo mundo e quanto mais pessoas estiverem assistindo, é melhor. Shukran, né? Então, Shukran. Essa é a intenção do Shakeflix, que é fazer de utilidade social, né? De ter uma presença ali,
um alerta social, né? A Soninha também, agradecer a nossa atriz aqui também, né? Também um quadro fixo, né? Vamos que vamos. Aí se você me trocar pela concorrência. Calma, Netflix, Vamos. já tá fazendo negociações. Então, agradecer então vocês aí de casa que estão assistindo, então até o próximo episódio. Não perca.